Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, para juntos agora prepararmos o nosso estudo bíblico de congregação da semana 21 a 27 de abril. Espero que possa lhe ajudar a preparar melhor sua reunião. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. É um prazer imenso ter vocês aqui toda semana para juntos prepararmos, analisarmos as nossas reuniões e assim ter uma participação mais eficaz em nossa congregação, podendo nos fortalecer, fortalecer nossos irmãos e principalmente louvando nosso grandioso Deus, Jeová. Como dito, estaremos agora considerando o nosso estudo bíblico de congregação, que ainda está no capítulo 25, com o seguinte tema: Apelo para César. Mas hoje nós iremos iniciar no parágrafo número 8, que tem o subtítulo Não desobedeci, que está baseado no livro de Atos 25, do versículo 13 até o capítulo 26, o versículo 23. Então vamos iniciar fazendo a leitura do parágrafo número 8 e número 9. Alguns dias depois de Paulo ter apelado para César na presença de Festo, o rei Agripa e sua irmã Berenice fizeram uma visita de cortesia ao novo governador. Nos dias do Império Romano, as autoridades tinham o costume de fazer tais visitas a novos governadores. Ao parabenizar Festo por sua nomeação, Agripa estava, sem dúvida, tentando fortalecer laços políticos e pessoais que poderiam lhe ser úteis no futuro. Festo falou a respeito de Paulo ao rei, e Agripa ficou curioso para ouvir o apóstolo. No dia seguinte, os dois governantes se sentaram no tribunal, mas todo aquele poder e ostentação não eram, de modo algum, mais impressionantes do que as palavras que o prisioneiro diante deles estava para dizer. Então, a primeira pergunta: por que o rei Agripa visitou Cesareia? Então, para homenagear Festo por ser o novo governador, provavelmente com interesses políticos para o futuro. E quando Festo falou a respeito de Paulo, Agripa ficou curioso e quis ouvir o que ele tinha a dizer. Vamos fazer a leitura agora do parágrafo número 10 e 11. Paulo respeitosamente agradeceu ao rei Agripa a oportunidade de se defender perante ele. Reconhecendo que o rei era perito em todos os costumes, bem como nas controvérsias entre os judeus, Paulo passou a escrever sua vida no passado. Vivi como fariseu segundo a seita mais rigorosa da nossa religião. Como fariseu, Paulo esperava pela vinda do Messias. Agora, como cristão, Paulo corajosamente identificava Jesus Cristo como o tão aguardado Messias. Uma crença que ele e seus acusadores tinham em comum, a de que Deus cumpriria a promessa que havia feito aos antepassados naquele dia. Essa questão deixou Agripa ainda mais interessado no que Paulo tinha a dizer. Relembrando a época em que tratava os cristãos com crueldade, Paulo disse: Eu mesmo estava convencido de que devia combater de todas as formas o nome de Jesus, o Nazareno. Como eu estava extremamente furioso com eles. Cheguei a persegui-los até mesmo em cidades afastadas. Paulo não estava exagerando. Muitas pessoas sabiam do modo violento como ele havia perseguido os cristãos. Agripa talvez se perguntasse: o que poderia ter levado um homem assim a mudar? Então a pergunta do 10 e 11: como Paulo mostrou respeito por Agripa e que detalhes a respeito de seu próprio passado o apóstolo revelou ao rei? Então Paulo, ele agradeceu a oportunidade de se defender perante ele e reconheceu que o rei era perito em todos os costumes, bem como nas controvérsias entre os judeus. Então ele começou a relembrar sua vida passada, revelou que vivia como fariseu e o tratamento que ele ofereceu para quem seguia a Cristo. Leitura do 12 e 13. Essa pergunta foi respondida pelas seguintes palavras de Paulo: Eu estava viajando para Damasco com plenos poderes e autoridade concedidos
pelos principais sacerdotes. E na estrada, ó rei, ao meio-dia, vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, brilhar em volta de mim e em volta dos que viajavam comigo. Todos nós caímos no chão. Então ouvi uma voz me dizer em hebraico: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ao resistir às aguilhadas, você só faz mal a si mesmo. E eu perguntei: Quem é o Senhor? E o Senhor respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Antes desse acontecimento sobrenatural, Paulo estava como que resistindo às aguilhadas, assim como um animal de carga se machucaria desnecessariamente por ficar chutando a ponta afiada de uma aguilhada. Paulo havia se ferido em sentido espiritual por agir contra a vontade de Deus. Por aparecer a Paulo na estrada para Damasco, o ressuscitado Jesus fez com que esse homem sincero, porém obviamente mal orientado, mudasse seu modo de pensar. Então a pergunta parte A: como Paulo descreveu sua conversão? Então Paulo ele diz que estava viajando para Damasco com plenos poderes e autoridade concedido pelos principais sacerdotes. E na estrada, ao meio-dia, ele vê uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, brilhar em volta dele e em volta dos que viajavam com ele. Então todos caíram no chão. Ele ouviu uma voz que disse em hebraico: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Então, ao resistir às aguilhadas, você só faz mal a si mesmo. Então Paulo ele perguntou: Quem é o Senhor? E o Senhor Jesus respondeu: Eu sou Jesus a quem você persegue. Parte B. Em que sentido Paulo estava resistindo às aguilhadas? Então, no sentido de estar agindo contra a vontade de Deus, resistindo àquilo na qual ele tanto procurava e esperava, a vinda do Messias. Então, meus queridos irmãos e amigos, aqui a gente finaliza a nossa consideração e espero que possa ter ajudado em sua preparação. Muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.